anos se passarão, desde o dia em que eu criei, duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem, e pensando em desistir, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou
acabarás sobre mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, e me tens querido assim. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar, e em seguida por esta pequena oportunidade que nos é dada mais uma vez de termos que ter graça, de pensarmos em se colocar em vossa frente. Não vou diretamente no livro de Romanos 8, onde estamos tirando a nossa lição. 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua causa, não por sua vontade, melhor dizendo, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vou orar. Ó Pai Santo, o único Deus que tem as chaves para todas as portas, abrindo ninguém fecha, fechando ninguém abre, abençoando quem pode amaldiçoar, amaldiçoando quem pode abençoar, vivificando quem pode mortificar, mortificando quem pode vivificar. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Estamos gratos, Senhor, por mais uma chance, por ter nos poupado e nos dado mais uma chance de se colocar diante do Teu povo para dizer alguma coisa. Te rogo em humildade, Senhor, que me santifique e tome
alabasta de unguento santo e derrame, para que alguma coisa possa ser dita que ajudará alguma alma em algum lugar, da maneira possível, na medida em que vamos expressando o nosso sentimento, o nosso amor para com eles, para contigo. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Certamente é graça não merecida para me encontrar aqui mais uma vez para lhes servir, como é de nosso conhecimento de que servimos a Deus na medida em que servimos uns aos outros. Só é tamanha a graça de estar aqui para lhe servir através deste canal que Deus tem nos provido, que creio que tem sido uma bênção para uma grande parte da noiva deste país, não só, mas em todos os outros sítios onde temos sido acompanhados. Quero acreditar que tomaram conhecimento, a maioria de vocês, do sucedido que fomos envolvidos no acidente, num dos entrocamentos daqui da nossa cidade, a cidade de Tete, em Moçambique, quando vínhamos numa das nossas igrejas irmãs, aproximadamente às 22 horas, se a memória não me falha. Foi mesmo tamanha graça. Se a graça não tivesse abundado, teríamos sido esmagados. O carro, além de bater na porta, acabou batendo num pneu. Se tivéssemos batido pela porta, podia ter entrado e nos esmagado. Certamente foi um embate bem forte que acabou mudando o sentido do nosso veículo. Acabou mudando mesmo o sentido do nosso veículo, mas o bom Deus nos amparou. Éramos 4 de nós, saímos com algumas pequenas feridinhas que o diabo nem sequer conseguiu um punhado de sangue, talvez para lamber ou para tomar. O Senhor nos amparou e tínhamos pensado que já estava como que terminado. Dali fomos levados ao hospital, dormimos no hospital e pensávamos que o assunto havia sido encerrado. Mal sabíamos que ainda teríamos que passar através de dores bem agudas e ainda estamos dores bem agudas, me refiro nas costelas, nos músculos. A irmã passou através machucada
pescoço, na perna, e ainda estamos como que esgotando o diabo, como o profeta colocou aqui. Vou tentar ver se posso apanhar e ler para vocês, como o profeta colocou quando ele se encontrava doente. Subitamente, ontem mesmo, quando estava a escutar essa fita, acabei caindo nisso, nem sabia. E ele diz: bom dia, amigos, estou tão feliz em estar de volta outra vez na igreja esta manhã, depois de uma semana dando o meu resfriado de volta ao diabo em cada minuto. Vocês sabem, cada vez que ele me entrega isto, eu devolvo para ele. E nós continuamos a lutar. Estou simplesmente determinado que ele tem que ficar com isto. Cada vez que ele me entrega isto, eu simplesmente empurro de volta para ele. Você. Ele me entrega isto e eu devolvo isto para ele. Então, embora ele seja bom em devolver isso, você sabe, ele certamente sabe como fazer isso, mas nós finalmente esgotamos a sua paciência, como eu disse outra noite. Um sujeito, ele fala aqui de um sujeito, deixa ver se posso. Um sujeito disse certa vez, quando ele recebe oração, e ele disse: o diabo me disse que eu não fui curado. E eu olhei para ele baixo e disse: todos os meus sentimentos estavam ali exatamente como eles estavam no princípio. E ele disse: eu disse: Satanás, que isto é verdade. E eu não vejo nenhuma diferença. Mas sabe de uma coisa? Antes eles me deixarem, eu simplesmente vou testificar o mais que eu puder para a glória de Deus. Então agora, se você deseja ficar por aqui e me ouvir, simplesmente permaneça ao redor disso. Isto é verdade, testificar para a glória de Deus. Porque fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só talvez para aqueles que podem querer ter uma ideia como estamos passando, diríamos que estamos precisamente nessas condições que o profeta acabou de detalhar aqui. O diabo nos lança os sintomas, lançamos de volta e já estamos como que esgotando a sua pequena paciência. Como é de vosso conhecimento de que o diabo é impaciente. Ele não pode continuar a fazer a mesma coisa por um bom tempo. Mas dizer que o diabo havia jurado que o assunto já estava como que encerrado. Ele, depois de ter feito os seus encantos, e ele estava como que bem firme, resoluto de que até aqui vou lhes apanhar. Todavia, quero acreditar que o propósito de Deus não o permitiu para que nos tirasse.
Eu tenho a certeza de que se não tivesse sido o propósito de Deus, já não estaríamos aqui, teríamos atravessado, já estaríamos além da cortina do tempo, regozijando com os irmãos, porque temos irmãos que já se foram, temos familiares que já se foram, temos pais, temos mães, temos amigos e amigas que estão do outro lado à nossa espera. Certamente já estaríamos do outro lado para nunca mais padecer enfermidades. Talvez dizer que o que seria melhor, mas por causa do propósito de Deus ainda estamos aqui. Eu lembro, os meus pais me contaram como quando fui nascido, quando bebê, acabei morrendo, mas de uma ou de outra maneira acabei ressuscitando por causa do propósito de Deus. E na maioria das vezes, quando as coisas agudizam, costumo pensar: oh Deus, por que não me permitiu morrer naquele tempo quando era bebê? Mas não podia morrer porque havia um propósito. O mesmo propósito que manteve a Moisés vivo no rio Nilo, o mesmo propósito que manteve o profeta. Vocês sabem como o profeta quase ia morrer, mas o propósito de Deus lhe manteve. Várias vezes o diabo quis tirar a vida do profeta quando era bebê. Vocês sabem, foi até nas regiões dos perdidos, quando havia morto, mas tinha que voltar porque havia algum propósito a se cumprir. Só eu quero acreditar que foi simplesmente este propósito que ainda nos mantém em vida. Talvez dizer que, lembro-me, alguém dizia: pastor, esta é como uma segunda versão da sua vida. E eu disse: se é a segunda versão da minha vida, oxalá que as minhas últimas obras sejam melhores do que as primeiras. Esta é a minha petição, para que as minhas últimas obras possam ser melhores do que as primeiras. Eu quero acreditar que Deus não quis retirar este pequeno castiçal que está em nossa frente, nos mostrando o caminho. E eu comecei a pensava precisamente ontem, que o mesmo Deus que pôde curar uma gambá, aquela gambá que estávamos a escutar naquela fita, O Sonho Certo, e aquela gambá trazia seus filhinhos, e Deus, quando viu o amor da mãe que não quis desistir os seus filhos e se entregar e morrer, guiou aquela gambá diretamente para a casa do profeta. E ali ela fez seus 24 horas como que na fila de oração, esperando, até que Deus tratou-se com o seu servo, o profeta, quando revelou que, afinal das contas, já aquela gambá estava como que na fila de oração, esperando pela sua vez. Se é que Deus podia curar uma gambá selvagem. E fui continuando, porque tinha um punhado de filhos para ainda sustentar.
Eu creio que Deus ainda pode nos manter em vida, porque a necessidade, a nossa casa ainda não está bem arrumada. Quando o profeta estava terminando, falou a respeito da sua sogra. Sogra essa que uma vez orou a favor do seu relógio, e o relógio começou a trabalhar. Um simples relógio que talvez um podia descartar e comprar outro relógio, mas Deus foi tão interessado em curar um relógio. Deus foi tão interessado em curar um congelador daquela velha sogra. Um congelador que talvez podia se descartar e falar com o Gero, e talvez o Gero ia comprar outro novo congelador, mas Deus se interessou em curar um gerador. Agora sei que Deus se interessou em curar uma máquina, que talvez não seja obra das suas mãos, quanto mais curar a você, quanto mais curar o seu marido, a sua mulher, o seu pai, a sua mãe, a você. Certamente Ele também fará o mesmo se aproximar com a mesma atitude. Só quero acreditar que o mesmo diabo que havia jurado que podia afogar, o mesmo diabo que havia jurado que podia afogar Israel no Mar Vermelho, o diabo havia traçado e viu que até aqui eles não têm maneira. Uma montanha deste lado, a outra deste lado, e em frente jazia o Mar Vermelho. E naquele entrocamento o diabo pensou que ia já apanhar. Mas o diabo sempre tem sido atraído para ser provado que ele é um bobo. Porque se o exército de Faraó tivesse ficado logo no Egito, não ia chegar onde se chegou. Mas quiseram ainda seguir depois de ter visto derrota e acharam que talvez naquele entrocamento podia lograr os seus intentos, mas foi a prova da sua insensatez. É ali onde o exército do Egito morreu ali até o dia de hoje, ainda não levantou tanto. O diabo, na maioria das vezes, ele tem sido convidado para vir e manifestar a sua loucura. O diabo havia jurado que até aqui já terminei com essa gente, até aqui já consegui, mas no final das contas acabou assim, digamos, não funcionando. Deus nos ajudou e ainda estamos aqui. Falava com a irmã que imagine quando o diabo pensou que ia afogar Israel, mas depois de um tempinho, Miriam e as outras irmãs já se encontravam além na margem do Mar Vermelho a cantar glórias a Deus. Imaginem onde o diabo pensa que já lhe afogou, já terminou consigo, mas quando ele vira, vem você do outro lado, na outra margem do rio, a glorificar a Deus. Por isso estamos aqui, é como que teimosia, porque às vezes você precisa mesmo de ser teimoso para alguma dessas coisas terem que andar. Como mostrávamos que Ruth foi teimosa, David também foi teimoso, tentaram lhe advertir que não vá David enfrentar este Golias, mas ele foi teimoso e saiu vitorioso. o diabo acaba a ser exposto de novo.
Conversávamos com os irmãos a respeito da captura do presidente Maduro, que foi capturado pelos americanos precisamente na sua gruta. E ali ele foi capturado. Os americanos mostraram ele a ser levado pelas unhas de uma águia. E ali ele foi. Só conversávamos com os irmãos que poucos dias esse presidente acabava de moer o ouro e colocou em cima do seu caril como tempero para tentar mostrar que tem riquezas em abundância. Eu inclino a crer que aquela captura do presidente Maduro é um indicativo de como o diabo em breve será capturado. Porque o diabo vai ser capturado na sua gruta. Você sabe, ele tem uma gruta lá embaixo, onde o Senhor foi levar as chaves. E um dia desses o diabo será capturado e será metido na cadeia por 1000 anos. E eu creio que essas coisas que estão acontecendo é para nós despertar, para termos uma ideia. E dizíamos, falando a respeito os americanos tiraram um vídeo e foram lhe raptar como que uma águia apanhando um animal no mato. E os americanos até o dia de hoje usam este símbolo, o símbolo de uma águia. É um dos seus grandes símbolos que eles reverenciam, que é precisamente o olho que vem a todos. Você não tem como se esconder. Era simplesmente um sinal de que o profeta viria da América. O grande olho em cima daquela pirâmide, um profeta Elias saindo dos Estados Unidos da América. Eles usam isso, provavelmente podem não saber, mas tem o seu significado espiritual. Gostaria talvez de aproveitar aqui, confessar que testemunhei a virtude do amor fraternal. Vi mesmo o vosso amor fraternal sendo expresso. Como isso comoveu-se os corações dos irmãos. Nessa sexta-feira, quando fomos levados ao hospital, os irmãos vieram naquela noite. Alguns nem dormiram sequer e passaram toda a noite fora, querendo ouvir a nossa situação. E Deus esteve conosco e os irmãos passaram todo o tempo, toda a noite, até amanhecer. Quando tivemos alta, os irmãos vieram em massa. Nos traziam praticamente tudo. Tínhamos que pôr uma bacia bem grande. Qualquer um que chegava, jogava o seu plástico ali, porque as pessoas estavam como que cansadas de receber plásticos que os irmãos traziam. Mostraram o seu amor. Certamente não tenho como retribuir isso. Não tenho como fazer para cada um de vocês. Simplesmente dizer que Deus lhes abençoe ricamente.
e que o Deus que não deve a ninguém possa dar a cada um segundo os seus feitos. Talvez aproveitar e dizer que amanhã estaremos em Canongola. Provavelmente poderei ainda expressar a minha gratidão por tudo que fizeram a meu respeito, ao respeito da minha família, provendo-nos praticamente tudo mesmo. E os bons irmãos, sabendo que já não tenho transporte, estão a procurar uma maneira de como me dar um. Só Deus lhes abençoe ricamente, que, como devem saber, que esta é a virtude desta era. Se você conta na estatura do varão perfeito, a de apanhar que o amor fraternal é a última virtude. Dali liga-se com o amor, que é precisamente a igreja, amor fraternal ligando-se com o amor de Deus. Aquilo que estávamos a tentar dizer, que na medida em que a igreja ia se aproximando à pedra angular, ia tomando o mesmo tamanho. Só a igreja chega aqui em cima, toma o tamanho do amor fraternal, para que o amor que é Cristo, o marido, se encaixe. Aquilo que dizíamos a respeito de Rebeca. Só que Deus lhes abençoe grandemente. Esta é a minha petição, que o Senhor possa lhes dar cada um segundo os seus feitos. Foi muito bom. Como dizíamos algumas semanas atrás, que às vezes você pode pensar que você não tem amor fraternal. Pode pensar que você não ama um certo irmão. Todavia, quando você ouvir que alguma coisa aconteceu com ele, você vai descobrir que aquilo vai mexer-se consigo. O mexer-se consigo, este é o amor fraternal que Deus tem colocado em você. E às vezes tem sido estes momentos em que a gente temos tido uma pequena ideia de quem lhe ama, quem não lhe ama. Sim, tem sido neste momento, quando você estiver em apertos. Deus lhes abençoe ricamente. Talvez dizer que vão nos entender e termos que abordar questões aqui particulares, mas não há como a gente não abordar porque nos diz respeito. Eu quero acreditar que ainda estamos inseridos naquilo que estávamos já abordando. Tentávamos mostrar alguma coisa. A revelação e a fé de quem você é, que é a coisa que faz com que o diabo fique triste. Líamos na mensagem incondicional, ou o conserto incondicional. Na página, no parágrafo 75, onde o irmão Branham disse, isso deixa o diabo irado. Deixa mesmo. Quando você reconhece quem você é, isto mexe-se com o diabo. Isso faz com que o diabo fique bem irado quando você conhecer quem é você mesmo de concreto. Você pode pular para cima, para baixo, você pode pregar, você pode cantar, você pode fazer praticamente tudo. Mas isso não vai enfurecer o diabo.
Todavia, quando você chega ao momento de acordar e reconhecer quem você é, ali o diabo fica furioso. E o irmão me falava, dizia: pastor, se é que o diabo fica furioso quando alguém capta a revelação da sua pessoa, captar a revelação de que ele é filho de Deus, o diabo fica zangado. Quanto mais alguém que toma a iniciativa, alguém que toma iniciativas de querer despertar o crente para que o crente saiba quem ele é, será que o diabo não ficaria mais zangado? Se é que ele fica zangado só por você ter a sua revelação de que você é filho de Deus, ele fica zangado. Que tal um pregador? Que tal um sermão? Que tal o que estamos a fazer e tentar despertar a igreja para saber quem ela é? Não mexeria aí com o diabo? O diabo foi mexido desta vez. Porque, queridos irmãos, o diabo não está preocupado desde que você saiba que, eu sou filho de Beltrano, eu sou filho de Armando, sou filho de José, e eu sou filho de Antônio, eu sou filho disto, Antônio é filho de fulano. O diabo não está preocupado com isso, porque, afinal das contas, ele vai dizendo: sim, você veio aqui na terra através da minha própria ideia. Vocês sabem que o diabo é que introduziu esta questão da vontade permissiva de Deus de termos que vir através de sexo. Só ele até tem uma reclamação de que não, você é meu filho, você veio através do caminho que eu inventei aqui, você é meu. Mas quando você tenta levantar já para mostrar que não, você é de uma outra geração, é de uma outra família que veio através do novo nascimento, você tem uma relação espiritual, uma relação com Deus, ali você está fazendo como que desfazendo o que ele instituiu quando introduziu o nascimento sexual. Ali mexe-se com o diabo. E eu quero acreditar que havíamos mexido com ele. Eu ouvi alguém uma vez falando a respeito quando o irmão Branham se programou para ir pregar a trilha da serpente em Jeffersonville, saindo da Arizona, que o diabo sentiu irritado e fez toda aquela manobra. É verdade, que provável, mas ele tinha que ser permitido. Fora de ser permitido, ali e acolá você vai descobrir que o diabo chegou tarde. A trilha da serpente pode ser apanhada ali e acolá nas mensagens, e a mensagem ainda fica intacta. Ele foi exposto. Esta é a questão aqui. Nós mexemos com o diabo quando falamos sobre a fé em o que você é. O diabo foi mexido, não quis ouvir. É a coisa que fez com que o diabo pudesse levantar todo esse alvoroço. É verdade que, como pregadores, temos inimigos de fora, inimigos interiores. Tirávamos um testemunho de um grupo aí de feiticeiras que juraram que nós vamos matar este pastor neste ano 2025. Se a gente não matar, no próximo ano nós é que vamos morrer. Estamos sempre procurando, estamos ser caçados como ratos, caçados como presa do diabo que passou aqui, passou para ser cheirado como cães que estão atrás da sua presa.
mas esperamos que o sangue de Cristo nos cubra. Nada pode acontecer até que Deus permita. E quando terminarmos a jornada na terra, qual é a razão de continuar ainda deste lado? Se você tem algo melhor, é só ir onde há algo melhor do que continuar aqui. Provavelmente tenha sido esta questão aqui que o diabo quis ajustar as contas, por tentarmos despertar o povo de Deus para saber quem ele é. E ele continua dizendo, mas o problema é que eles esquecem quem são. Eles pensam, bem, e eu não sei. Irmão, você que nasceu de novo é filho e filha de Deus, igual com Jesus Cristo, na sua presença. E ele diz, é isso que deixa o diabo zangado. É isso que deixa o diabo zangado. É isso que deixou o diabo zangado. Essa perseguição toda. E quando a igreja de Deus reconhece quem ela é, e ele diz, tu grande igreja viva do Deus vivo, tu que deverias, vocês que têm afirmado ter provado a bênção até a borla do cálice, aqueles que já provaram o mundo do poder, o poder do mundo por vir, aqueles que já participaram do poder dos séculos futuros. Acho que é lá, né? Aqueles que já provaram virtude dos séculos futuros. Às vezes eu me pergunto se Deus poderia algum dia tomar seu evangelho e sacudi-los até ao ponto de vocês reconhecerem quem são e os direitos que têm e os privilégios dados por Deus. O evangelho tem que nos sacudir até chegarmos ao ponto de conhecermos quem somos nós, quem são os nossos direitos. Porque a igreja do Deus vivo, ela, como Abraão, foi chamada. Abraão, quando ele foi chamado, não tinha nenhum exército, todavia Deus o abençoou grandissimamente. Depois de um tempinho, ele já era uma nação com seu próprio exército. Deus o abençoou. Irmãos, quando você recebe esta mensagem corretamente, há uma grande bênção nesta mensagem sem limites. Deus pode te abençoar em todos os sentidos. Me refiro espiritualmente abençoado, fisicamente abençoado. Deus é capaz, porque ouro e prata é dele. Tudo quando há é dele. Deus pode te abençoar e te colocar em níveis. Não foi aqui onde eu estava a falar a respeito de um irmão que está a ajudar brancos, até ajudar o próprio governo, até ajudar o governo lugar assim para um irmão, que temos uma população assim que está a sofrer, por favor, pedimos talvez uns 3 ou 4 caminhões de alimento para alimentar aquela gente. E um simples irmão que Deus abençoou e ajudar, para não falar questão de ajudar irmãos. E Deus, é dono disto, é dono. Se o seu pai é dono, quanto mais o filho, você não é herdeiro também disto.
E eu não vejo a desconexão aqui. E eu não vejo a desconexão que um pai ricão, um filho pobrinho. Um pai rico, o filho pobre. Se tudo que o pai tem é a herança dos seus próprios filhos, você não pode separar um pai do seu filho, meu irmão. É só incredulidade ou complexo de inferioridade. E esse mesmo poder, ele está a falar ainda, esse mesmo poder que falou o mundo à existência, está nessas pessoas que têm o Espírito Santo. O mesmo poder que disse, haja isto e houve, haja isto e houve, haja isto e houve, haja aquilo e houve. Este poder criativo, este poder que falou para que as coisas existissem, tudo que você pode imaginar, para que pudesse existir, tinha que ser falado. E Deus se colocou em pé e começou a trabalhar usando a sua palavra criativa. E ele falava, dizia, haja, haja e haja. E ele estava aí a semear. Este mesmo poder criativo que fez com que o mundo existisse, hoje está dentro de você, querido irmão, querida irmã. Não é de se admirar que você é um pequeno Deus, porque este mesmo poder, por isso Moisés podia parar e falar que haja raios, haja isto, haja aquilo, e as coisas estavam existindo porque é um pequeno Deus. Por isso a natureza tinha que escutar o irmão Branham quando ele parou e disse, haja, e quando ele parou e disse, haja aquilo aí. A palavra criativa que criou o primeiro esquilo jazia dentro dele, podia criar mais um outro esquilo. E ele falou, os esquilos já apareceram. E ele parou em momento de aperto quando, meu Deus, simplesmente os irmãos queriam ter um bom momento de caçada. E ali Deus interviu naquela situação da caça deles. Está vendo, irmão, em coisas tão simples que parecem insignificantes, mas Deus mete a sua mão para ajudar o seu filho. Anunciou-se que haveria tornado, haveria um mau tempo naquela região. E os irmãos, com o irmão Branham, estavam ali caçando. E Deus tinha que intervir e ir falar com o irmão Branham para ter que parar e falar com os ventos, falar para que as nuvens, o sol pudesse brilhar e todas essas coisas todas. Por quê? Porque o poder que trouxe tudo isso jazia dentro do profeta. E hoje em dia este mesmo poder que criou os céus e a terra, que criou tudo quando há este poder, meu irmão, minha irmã, seja lá onde você esteja ao me ouvir, deixa eu declarar aqui que este poder está dentro de você e ele está aí à espera para que você manifeste. E este poder espera simplesmente por uma situação se levantar. E às vezes, na maioria das vezes, Deus levanta situações e nós, por sermos carnalmente influenciados, acabamos perdendo esta graça de ter que parar e fazer o que você convém fazer como filho de Deus. Sabe, amados irmãos, estamos mesmo caminhando de verdade. A igreja do Deus vivo não voltará mais para trás. O caminho é à frente. É frente à igreja. É verdade. Como dizíamos, fomos trazidos no mundo com um propósito a cumprir.
E esta pequena graça que achamos, essa pequena influência que Deus nos permitiu sobre o teu povo, queremos que essa influência possa ser bem espalhada e ser bem usada condignamente para ajudar alguém, para se levantar e se preparar para o arrebatamento. Lembra-se tudo que nós precisamos para o arrebatamento, está nos livros e nas cassetes, já estamos a extrair e colocar nos corações a revelação de saber quem você é que trará o arrebatamento. Quero acreditar que estamos juntos. Sim, o diabo está tentando esconder vocês, dizendo que são algum tipo de coisinha pisateada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu. A deidade está em você. E ele diz, aleluia. Se quiser consultar, é a deidade de Cristo, parágrafo 80. Onde está Deus? Deus não está no céu, Deus está em você. Se você apanhar essa parte de que Deus está em você, meu Deus, não imagino que tipo de pessoa você será. Se você captar a genuína revelação de que Deus jaz em você, não imagino os feiticeiros, bruxos, seja lá de onde, como ouvíamos a testemunho da irmã, que quando o pai jazia no hospital, eles chamaram a irmã para transferir a enfermidade do pai para vir sobre a irmã, para que a irmã morresse e o pai levantasse da cama. E ali, quando a irmã escalou o hospital, os bruxos companheiros que tinham vindo viram os dois seres acompanhar aquela irmã e acharam que talvez aqueles seres não iam entrar onde estava internado o pai, mas viram os seres entrar. E o pai ficou agitado e começou a correr com a filha para que a filha pudesse sair dali o mais rápido possível. Irmãos, os anjos de Deus acampam ao redor daquele que o ama e o teme. Muitas são aflições do justo, mas Deus os livra de todas elas. Essa é a pura verdade. Este é o seu lugar, irmão. Essa é que deve ser a sua atitude. Deus está em você. Se Deus está em você, as obras de Deus também vão se manifestar. Por isso Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Ele não diz, colocarão as mãos depois de eu os curarei, não. Compreendam essa parte, amado. Colocarão as mãos e os curarão. Por isso são deuses, são pequenos deuses. Por que precisa? Por que não vão curar? Você tem poder de curar em você. Eu estava a acompanhar ontem, o irmão Brahma dizia, uma vez, alguém colocou as suas mãos sobre um doente e tiraram o rachixe e viram os raios. Viram os raios a sobressair na mão de um irmão. Fogo. Deus, que nós todos sabemos que Deus é fogo. Aquele fogo estava a sair dentro do corpo humano. Ia se mexer com o paciente. Onde saía este fogo? Estava a sair dentro da pessoa, dentro do crente, porque Deus jazia dentro daquela pessoa. Você é um pequeno Deus, manda calar toda essa brincadeira ao seu redor, manda calar todos os demônios, manda calar tudo que lhe apoquenta. Levanta como filho de Deus e tome controle. Levante e subjugue as situações.
subjugue os problemas, subjugue, traga mudanças. Onde há necessidade, há poder para prover. É verdade. Sim, há uma maneira para você superar todas as suas necessidades, porque você é filho de Deus. Estamos juntos, queridos irmãos. Esta é a hora. E não sabemos, estamos como que subindo, como um avião que está descolando. E não há maneira da gente aterrar, porque é tempo da gente termos que subir ao encontro do nosso esposo que está à nossa espera nos ares. Você tem que levantar, irmão. Você tem que levantar, irmã. Toda essa fraqueza e brincadeira de ser empurrado pelo pecado, ser empurrado com isto, é tempo de acabar. Vamos levantar as nossas cabeças e olharmos para cima, porque a nossa redenção se aproxima tão rápido. Que o Senhor possa lhes ajudar. Vou orar. Ó Deus, estamos ainda a provocar o diabo. Nós estamos a pedir para nos reconciliar com o diabo. Mas pedimos que o diabo possa ser colocado embaixo dos nossos pés. Porque este é o lugar dele. O lugar dele é na quinta dimensão, enquanto que a igreja repousa precisamente na sexta dimensão. Só o lugar do diabo é embaixo dos nossos pés. A hora é essa, Senhor, que foi predita que chegaria-se o momento em que os filhos de Deus iam se manifestar. Manifestando-se os filhos de Deus, traria a fé do arrebatamento. E ali poderíamos passar através das paredes, porque teremos sido transformados. Olhando para o mundo hoje é apuro, as nações, toda incerteza em todo lado. Mas há uma única certa, é de que o Senhor em algum desses dias virá para nos tirar. O seu povo, Senhor, espalhado por este Moçambique grande. Senhor, falando a respeito desses irmãos que mostraram tamanho amor. Abençoe a cada um deles, Senhor. Peleja as suas batalhas, provendo todas as suas necessidades, curando todas as suas enfermidades, despertando a sua atenção para ter a revelação genuína da conexão entre eles e o poder de Deus sem limite, o poder criativo. Da mesma maneira que quando a situação se levantou naquele pequeno barco, o Senhor levantou e houve bonança. Senhor, nos ensine para que quando as situações se levantarem, que seja na comunidade, no serviço, na escola, na família, doenças se levantarem, necessidade, possamos se levantar como seus filhos, que têm a revelação de que Deus está em nós, e tomarmos a palavra criativa. Tu és Jeová Jireh, aquele que até pode prover algo que não existe, aquele que proveu esquilos onde não havia esquilos, que proveu carneiro onde não havia carneiro para Abraão. Tu és Deus, o nosso Deus, o Deus que adoramos. Continue, Senhor, operando sinais e prodígios de Jesus Cristo prometido. Continue nos ajudando, dando-nos graça de continuarmos em pé e declararmos as riquezas insondáveis e trazermos mais revelações para que as pessoas possam compreender, porque tudo está nos livros e na escassez, para que as pessoas entendam o seu respectivo lugar.
Na medida em que vamos repetindo, permita que isso aqui se torne uma realidade para cada um. Obrigado por este momento, obrigado pela essa graça que me concedeu. Aqui estou, em nome do Senhor Jesus Cristo, não porque eu queira, não porque eu mereça, mas é pela tua graça. Louvores, ações de graça, majestade e poder seja dado a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. O resto dos irmãos, vamos nos encontrar em Canongora amanhã. O Senhor esteja convosco. Pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pedia esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador deparas em Cristo livramento da aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir